A realidade invisível. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a, e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Atos 4, verso 33 ao capítulo 5, verso 2. Chegamos agora ao fim do capítulo 4 do livro de Atos e vimos coisas maravilhosas. Examinamos eventos históricos e lemos o ensino dado, e tudo foi muito emocionante. Mas agora chegamos a um incidente extraordinário, uma coisa que vem como um choque, especialmente depois de termos estado considerando juntos os 4 capítulos iniciais. Ali observamos o derramamento do Espírito do dia de Pentecostes. Vimos a igreja via a existência e contemplamos aquele idílico quadro descritivo da alegria e felicidade dos crentes quando tinham tudo em comum. Naturalmente, vimos a oposição, mas a igreja, que quadro maravilhoso! Então, subitamente, viramos uma página e chegamos a este admirável incidente no início do capítulo 5. Julgada sob qualquer ponto de vista, esta é uma passagem extraordinária. E confesso francamente que é uma passagem que eu abordo com uma considerável medida de temor e tremor. Nenhum homem, parece-me, escolheria um assunto como este para pregar. Porém, eu não estou aqui para escolher e pegar. Estou aqui para expor o registro. E aqui está ele. Chegamos a ele e temos que lhe fazer frente. Queira Deus dar-nos graça para fazê-lo. Queira Deus dar-nos graça para fazê-lo de maneira correta, própria e digna. E queira Deus dar a vocês a graça de ouvirem da mesma maneira. Permitam então que eu comece colocando alguns pontos gerais sobre este incidente. Não podemos tratá-lo exaustivamente agora, pelo que só o introduzirei. É de vital importância e não permita Deus que algum de nós não atine com a sua mensagem. O meu primeiro ponto é que este incidente é um fato, um trecho da história. Começo com isso porque há aqueles que dizem, naturalmente, se você é um psicólogo, compreende que coisas como esta não acontecem. As pessoas podem imaginar que sim, porém, na realidade, jamais acontecem. Não obstante, esta é uma definida peça de história. É tão igualmente história como tudo o que consideramos até aqui. É tão igualmente história como as narrativas do nascimento do nosso Senhor registradas nos evangelhos. Seus milagres, sua morte na cruz, seu sepultamento, sua ressurreição, sua ascensão e a vinda do Espírito Santo. Notem, ademais, que o registro esclarece muito bem que este incidente foi grandemente utilizado na propagação do Evangelho cristão. Levou uma espécie de avivamento, que é descrito no parágrafo subsequente. Foi um incidente realmente notável na vida da igreja primitiva. Deu novo ímpeto à igreja e nos ajuda a entender como foi que esta mensagem, que primeiramente foi pregada por alguém que parecia não passar de um carpinteiro comum, esta mensagem oriunda desta pessoa desconhecida na terra da Palestina, pôde num curto espaço de tempo dominar o mundo civilizado. O autor foi guiado pelo Espírito para inserir isto porque é um elemento tão vital para o entendimento da grande história da igreja primitiva, como as demais coisas que ele registra para nós. Em segundo lugar, não podemos senão comentar a honestidade deste registro. Este é um fato particularmente notável, que é muito importante que compreendamos. Eu afirmo que a Bíblia é o livro mais honesto do mundo. Na verdade, estou disposto a ir ao extremo de dizer que, fora a Bíblia, não há nenhum livro que seja realmente honesto, que realmente nos diga a verdade.
Temos aqui um relato da igreja primitiva, mas vocês certamente notam, desde logo, que não é um relato idealizado ou imaginado, nem é uma história adulterada. Os maus são incluídos bem como os bons. Dou ênfase a isso porque há pessoas que parecem pensar que nós alegamos que a igreja cristã é uma sociedade perfeita, que nunca houve nela nada errado e que agora não há nada de errado nela. Que completa loucura! Não, não. Tudo é posto diante de nós, nesta coisa terrível que aconteceu na igreja, quase tão logo ela veio à existência. Vê-se a mesma honestidade no Velho Testamento. Como é natural, o crítico moderno é tão confuso que se contradiz. Por um lado, ele tenta dizer-nos que a Bíblia é uma coleção de contos de carochinha, figuras imaginárias, não pertinentes à vida, e depois, quase no mesmo fôlego, ele diz que partes do Velho Testamento são impróprias para mulheres e crianças lerem. Narram coisas chocantes sobre Davi, por exemplo, seus terríveis atos de adultério e homicídio, etc. Mas o que tais críticos estão realmente dizendo, ainda que inconsistentemente, é que eles também acham que a Bíblia é inteiramente honesta. Ela nos diz a verdade sobre cada um dos seus personagens, verrugas e tudo. Você os vê com terríveis defeitos, tudo é posto diante de nós. E aqui em Atos, vemos a mesma franqueza com relação à igreja cristã. Você vê honestidade ou sinceridade em seus jornais? Você acredita no que lê nos jornais? Os repórteres e os redatores perderam completamente o senso de proporção. A televisão é a mesma coisa. O que é que tem valor? É muito difícil dizer, a julgar pelas coisas que são relatadas semana após semana. Tudo é colorido, imaginado, embelezado, e não se tem a verdade. Você não obtém a verdade sobre os homens e as mulheres em seus jornais e, na verdade, nem nos seus livros de história secular. O que há é parcialidade, encobrimento, alegações especiais. Contudo, não há nada parecido com isso na Bíblia. A Bíblia lhe falará mais contra a igreja cristã do que você jamais imaginou ou pensou. É um livro em que você pode confiar. Ela não existe para adular você, existe para dar a você uma mensagem que é de vital importância para a sua alma e para o seu destino eterno. Mas permitam que eu esclareça mais um ponto. Procuremos entender o que este homem, Ananias e sua esposa fizeram. Frequentemente, as pessoas entendem mal isso, razão pela qual nós incluímos aqueles poucos versículos do fim do capítulo anterior. A situação era esta. Não havia compulsão sobre ninguém para vender seus bens e colocar o dinheiro num fundo comum. É por isso que, como já lhes indiquei, isso não tem nada a ver com o comunismo. O comunismo é um sistema compulsório, não se tem escolha. Todavia, aqui vemos exatamente o oposto. Esta prática era voluntária. As pessoas não eram compelidas a vender suas propriedades, nem se lhes ordenava que fizessem isso. Mas alguns, como Barnabé, sentiram-se chamados para fazê-lo e obedeceram. Portanto, Ananias e Safira nunca precisariam vender a sua propriedade. Na verdade, mesmo que a vendesse, ninguém os estava forçando a dar o dinheiro, como Pedro disse claramente a Ananias. Atos 5, verso 4. Se houvesse um mandamento e todos tivessem que cumpri-lo, seria possível alegar algo em favor deles ou desculpá-los, porém não havia. É essencial salientar isso para entendermos exatamente o que Ananias e Safira fizeram. Aí estavam pessoas que voluntariamente venderam uma propriedade e depois deliberadamente enganaram a igreja. Foi um ato desonesto, um caso de hipocrisia. Há outro ponto geral. Penso que devemos ter claro o entendimento do que aconteceu com Ananias e Safira. É quase divertido como alguns comentaristas manejam isso e procuram evadir-se ao ensino central e óbvio. Alguns dizem que no momento em que Pedro confrontou Ananias com o fato de que ele tinha praticado esse mal, Ananias ficou de tal modo convicto e chocado que caiu morto. É evidente que esse tipo de coisa é possível. Tem acontecido à casa de pessoas que caem mortas quando recebem mais notícias, mas isso me parece totalmente inadequado como explicação do que aconteceu aqui, ainda que só pelo fato de que Pedro sabia claramente, de antemão, que Safira também ia morrer. Ele deixou isso claro pelo modo como lhe falou, e este ponto é muito importante em todo o incidente, como lhes vou mostrar. Ademais,
Coisa desse tipo não acontece duas vezes. Portanto, não é apenas questão de pessoas receberem um choque repentino que as mata. Não, devemos rejeitar essa explicação. Em segundo lugar, alguns comentaristas dizem que Pedro pronunciou um juízo condenatório sobre Ananias e Safira. É importante compreender que ele não fez isso. Não era posição ou função de Pedro fazê-lo. Acredito que, como apóstolo, ele teve esse poder. Os apóstolos tinham poder para tornar as pessoas cegas ou mudas, e não tenho dúvida de que também tinham poder para, se necessário, tirar a vida das pessoas, como tinham poder para ressuscitar mortos. Mas não há indicação de que Pedro estava agindo judicialmente. Ele apenas convenceu Ananias e Safira da verdade. Ele foi o porta-voz de Deus para expor a enormidade do pecado deles. Parece claro que o que aconteceu foi uma ação judicial da parte do próprio Deus. Aqui, logo no início da vida da igreja, Deus fez algo para estabelecer um grande princípio. É como um grande monumento, se lhes parece bem, ou como uma grande coluna. Ali está, no início. Deus deu a seu povo uma indicação quanto a quem ele é e como ele age. Ele estava ensinando a igreja e, por meio da igreja, estava ensinando às pessoas uma verdade vital concernente a elas mesmas. E a questão final sobre este título é a seguinte: as pessoas podem perguntar: você está dizendo que Ananias e Safira foram condenados ao inferno? Há somente uma resposta sincera que eu posso dar, e é que eu não sei e ninguém sabe. Em 1 Coríntios capítulo 11, em conexão com a passagem sobre o culto da ceia do Senhor, o apóstolo escreve: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, versos 28 a 30. Doentes, isto é, ou muitos que dormem. Aqui significa mortos, e Paulo está ensinando que eles tinham morrido antes do tempo, por assim dizer, como parte do castigo do seu pecado. E é concebível que Deus tenha dado cabo da vida de Ananias e Safira neste mundo, sem que necessariamente fossem para o inferno. Tampouco a morte de Ananias e Safira significa que a morte súbita sempre é punição de pecado. As pessoas geralmente imaginam todos os tipos de coisas errôneas sobre este incidente. Dizem elas que, se Deus causou a morte destes dois como castigo, a conclusão tem que ser que todo aquele que morre de repente, morre por causa de castigo aplicado por Deus. Nada disso pode ser, pode não ser. Não há nada no registro que diga que isso é lei universal. Assim, tendo esclarecido estas questões preliminares, examinemos as grandes lições ensinadas nesta passagem. A primeira é esta: o texto nos mostra algo sobre a natureza da igreja e da mensagem cristã. A própria atmosfera da narrativa parece-me dizer-nos que a igreja cristã era uma coisa nova e única no mundo. Bem, não é única quando comparada com os filhos de Israel, que constituíam a igreja do Velho Testamento. O que estou dizendo é que a igreja, o povo de Deus, constitui algo único na história da raça humana. A igreja não é tão somente uma sociedade de pessoas. Existem muitas sociedades no mundo. Sociedades políticas, sociedades culturais, sociedades literárias, sociedades científicas, etc. As pessoas se reúnem, tomam um assunto, discutem-no, tomam decisões e resolvem agir juntos. Pois bem, aqueles que pensam que a igreja é isso, e eu não os culpo, é o que lhes ensinaram. Foi-lhes dada a impressão de que a igreja não passa de uma sociedade humana, uma sociedade ética ou até política, mas essencialmente uma sociedade humana. Pessoas que são apenas religiosas se reúnem e consideram assuntos religiosos, cantam hinos e têm algum ritual e cerimonial. Mas o ponto essencial é que a igreja é um lugar de encontro para pessoas interessadas em ter vida virtuosa e boa, que procuram ajudar outras pessoas e que tentam espalhar um espírito de boa vontade e de amizade neste mundo limitado pelo tempo. Bem, se essa história de Atos capítulo 5 não nos ensina mais nada, isso, em todo caso, é imediatamente descartado por ela. A igreja não é isso. Aí está algo que vai além, um outro elemento. É verdade que a igreja é uma reunião de homens e mulheres. Vocês não poderão ler a narrativa sem ver pessoas reunidas. Todavia, este incidente imediatamente estabelece que ela vai muito além disso.
Há também outro elemento, o elemento invisível. Em toda reunião há um poder que não é visível. Estranhas coisas acontecem, coisas que não podem ser explicadas em termos puramente humanos. É formulada uma agenda, mas algo se insere na agenda e tudo se altera. E isso é a igreja. Ora, este registro, este incidente que estamos considerando faz parte da série de grandes ações e eventos da Bíblia. Se vocês lerem de novo o relato da dádiva da lei, que se acha em Êxodo capítulo 19, verão o monte tremendo fortemente em chamas e fumegante. Aqui em Atos, as pessoas estavam reunidas, mas não é esse o fator importante. O que é importante é o que aconteceu quando elas se reuniram. É este outro elemento, este elemento misterioso, esta estranha manifestação de poder. Isso aconteceu também no dia de Pentecoste. Lá estavam elas no cenáculo. Estiveram lá 10 dias e poderiam ter passado 10 anos ou 100 e nada teria acontecido se elas fossem apenas uma sociedade comum. Mas o texto nos diz, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Não foi alguém fazendo uma proposta e outro dando seu apoio. Não foi uma resolução determinando seguir um dado curso de ação. Não. Algo aconteceu, ocorreu, veio. A morte de Ananias e Safira estava igualmente dentro da sequência do que Pedro e João fizeram ao homem que estava sentado à porta formosa do templo. 2 homens que iam adentrando o templo viram um homem coxo desde o ventre de sua mãe. Não resolveram dar início a uma sociedade beneficente. Resolveram? Não resolveram fazer uma coleta para ele. É isso que eu e vocês podemos fazer. É isso que as sociedades humanas fazem. E está muito bem que o façamos. Tudo o que eu estou assinalando para vocês é que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi uma coisa que os homens e as mulheres nunca podem fazer por si mesmos. O homem foi curado. O homem que nunca tinha andado entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Além disso, Atos 5, de 1 a 11, está também na sequência daquele outro incidente de Atos capítulo 4, que já consideramos juntos. Lá estavam eles, aqueles homens e mulheres reunidos e falando com Deus. Estavam expressando seu culto e adoração e estavam elevando suas petições a Ele. Eu e vocês podemos fazer isso, mas isso não foi a única coisa importante em conexão com a vida da igreja primitiva. O que foi tão importante foi que, quando oraram, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. É este outro elemento que torna a igreja única, e quando a igreja não tem isso, não é nada mais que uma sociedade humana, uma instituição sem nenhuma singularidade. É como os políticos e suas sociedades, clubes e partidos. Não, moveu-se o lugar. É isso que forma a igreja. Noutras palavras, a primeira coisa que devemos compreender acerca da igreja e acerca da verdade que ela representa e sustenta perante o povo é que o que importa não é o que as pessoas fazem, e sim o que acontece com elas. O que importa, acima de tudo, mais no mundo, é a realidade da esfera espiritual invisível. Se vocês verdadeiramente se agarrarem a isto, a vida e a experiência de vocês serão totalmente transfiguradas. Essa é a segunda grande lição que este incidente nos ensina. O apóstolo Paulo, como tantas vezes acontece, colocou isso para nós numa memorável declaração. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, versos 17 e 18. Bem, se há uma mensagem mais necessária do que qualquer outra neste nosso mundo moderno, é justamente esta. O problema básico do mundo e desta geração é que o mundo esqueceu o invisível. Esta é a era do materialismo, da sociedade afluente que nunca esteve tão bem. É a era da prosperidade, a era das máquinas e das invenções, a era do conforto e das amenidades. É uma era inteiramente presa à terra, envolvida com a ciência e suas descobertas, a ciência e sua insistência no visível, no tangível e no mensurável. Essa é a esfera da ciência, claro. Mas o que aconteceu é que a ciência se tornou filosofia e nos diz que não existe nada fora do que se pode ver, apalpar e mensurar. Noutras palavras, o homem se tornou a medida de todas as coisas. Quer dizer que só se deve acreditar no que o homem pode entender, no que o homem sabe, no que o homem descobriu, no que o homem
sanciona. Só é real o que pertence a este mundo limitado pelo tempo, e tudo mais é poesia e imaginação. Se apresentam a você algo que o homem não pode abranger com a sua mente, isso é ridicularizado e descartado como fantasia. Tudo bem, dizem. Você pode ler um romance ou a Bíblia de vez em quando, não importa qual destes. São o mesmo tipo de coisa e você obtém alívio temporário. Porém, claro está que eles não são reais, não são verdadeiros, e você ainda tem que voltar e viver neste velho mundo. Alguns psicólogos dizem que não se deve ensinar as escrituras às crianças e que, portanto, não se deve ensinar-lhes religião, porque isso faz violência a elas. Ou outros dizem que a religião causa distúrbios ao equilíbrio emocional da pessoa. O mundo invisível é ativa e militarmente negado e descartado. Acima de tudo mais, é preciso dizer ao mundo moderno que a sua falácia central é a sua negação do mundo invisível e espiritual. Receberão eles isso de Shakespeare, pergunto eu, se não quero recebê-lo da Bíblia? Há mais coisa no céu e na terra, Horácio, do que a sua filosofia nos faz sonhar. Hamlet. Isso, no sentido, é a grande mensagem da Bíblia, embora ela a expresse de modo melhor. Além disso, em consequência, o mundo moderno nem sequer entende a natureza do seu problema. Os homens e as mulheres modernos são mais confusos quanto à natureza do seu problema do que quanto a qualquer outra coisa. Eles falsificam tudo porque acreditam, realmente acreditam, e já faz tempo que acreditam, que se tão somente você educar as pessoas e lhes der conhecimento e entendimento, os seus problemas serão resolvidos. Mas já fizemos tudo isso e as dificuldades são maiores do que nunca. Se as pessoas não entenderem a natureza do problema, como poderão ter qualquer possibilidade de esperar encontrar alguma solução? Reitero que esse erro de diagnóstico deve-se inteiramente ao fato de que as pessoas se esqueceram do sobrenatural e baniram tudo quanto está fora da compreensão humana. No entanto, o que compete à Bíblia é asseverar a realidade do invisível. Não somente isso, é asseverar o primado, a imensa importância do invisível. As coisas que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, verso 18. Este não é o mundo real, este é sombra que passa, aquele outro é o real, é o absoluto. Este é a aparência, aquele, diz a Bíblia, é a grande realidade. E não há maior asneira do que confundir a aparência com a realidade, o temporário com o permanente. Portanto, aqui está o postulado básico da Bíblia, e ele é colocado diante de nós nesta narrativa de maneira admirável, que eu espero que nunca nenhum de nós volte a esquecer. Pois bem, o mundo invisível é totalmente importante para nós, porquanto estamos em suas mãos. A Bíblia coloca isso diante de nós de muitas maneiras. Lá está em Gênesis, no princípio, Deus. E em toda a subsequente história do Velho Testamento. Shakespeare e outros sentem que o que vem depois está fora do nosso alcance. Há uma divindade que modela nossos fins, por mais que os talhemos e retalhemos. Hamlet. Esse é o homem que começa a pensar séria e profundamente. Leva muito tempo trazer as pessoas a este ponto. Tudo o que elas sabem é que existe e que chamam destino. Quando os antigos traçaram suas filosofias e seus planos, sempre viam mais um elemento, o Kismet, que guia o nosso destino e do qual não passamos de joguetes. Existem outros poderes. O mundo chegou muito perto disso. Sinto isso. Sinto que ele tem uma vaga consciência de quão pequenos somos, quão pouco sabemos e quão grandes são as forças que estão acima de nós, além de nós e ao redor de nós. E a mensagem da Bíblia e o ensino oficial da história bíblica é a imensa importância da realidade invisível que controla a nossa vida. Vê-se a realidade do mundo invisível, particularmente nos livros proféticos da Bíblia. Não há outra explicação. Os profetas foram homens capazes de prenunciar 800 anos antes, pouco mais, pouco menos, coisas que aconteceram posteriormente. Como fizeram? Eu acredito na imaginação poética. É uma coisa maravilhosa, porém, nenhum poeta foi capaz de imaginar ou predizer fatos da história com as minúcias que vemos nas profecias do Velho Testamento. É impossível. Não, tem que haver outra fonte que nos propicia conhecimento, a revelação. Aqueles homens só podem ter estado em contato com o invisível, com o eterno, com o real,
com o verdadeiro e com o sempiterno. E, naturalmente, sobretudo na vida do nosso Senhor. A este mundo, vemos o eterno irromper no tempo. Ele é o não visto e invisível tornado visível. Ele é o verbo que se fez carne e que habitou entre nós. Ele é Deus manifesto em carne. Vemos isso em seu nascimento, vemos isso na manifestação dos seus poderes miraculosos. Ele mesmo o disse. Um dia, quando alguns diziam que ele estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, ele refutou o argumento e depois disse: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus. Lucas 11, verso 20. As pessoas se espantavam e diziam que tinham visto coisas estranhas. Havia um sentimento de temor. Tinha consciência do sobrenatural e eterno do dedo de Deus. Vê-se o poder do eterno acima de tudo na ressurreição do nosso Senhor, quando tudo se revelou vão e todas as leis da natureza foram quebradas. Claro está que muitas pessoas inteligentes, pessoas modernas, até mesmo pessoas que se dizem cristãs e líderes da igreja cristã, negam a ressurreição física. Você não pode esperar que pessoas modernas acreditem nisso, dizem eles. Eu não espero que acreditem, mas estou dizendo que se não crerem, há somente um fim para eles. Eu não espero que ninguém acredite nestas coisas. Como homem natural, nem eu acreditaria. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2, verso 14. Por quê? Porque é homem natural. Esse é todo o problema, ele é cego. Como pode o homem mortal entender e aceitar o espiritual, invisível e eterno? Não pode. Contudo, a Bíblia assevera que houve essa realização. Deus não-lhe revelou pelo seu Espírito. 1 Coríntios 2, verso 10. Esta é a história que nos é apresentada. O evangelho que a pessoa moderna pode aceitar, por definição, não é evangelho nenhum. É política ou sociologia ou qualquer outra coisa. A verdadeira base deste evangelho é que ele nos deixa perplexos. E nós só podemos recuar com Paulo e dizer: grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo 3,16, e inclinar-nos em humilde reverência, louvor e adoração. São estes então os eventos do livro de Atos dos Apóstolos: Pentecostes, milagres, edifício movendo-se e depois o conhecimento que Pedro teve do que ia acontecer com Ananias e Safira. Pedro não supôs que a notícia ia matar essas duas pessoas. Não, não. Isso lhe fora revelado, e é por isso que ele falou como falou, particularmente a Safira. Ele virtualmente lhe anunciou sua morte. A notificação que lhe foi feita fazia parte do irrompimento do invisível e do eterno. E então, em acréscimo a tudo, houve as duas mortes. Ocorreu o que se pode descrever como um ato de Deus. Não é possível explicar tais coisas noutros termos. Assim, este é o grande ensino da Bíblia, a realidade, o primado do invisível, do espiritual e do eterno. E de maneira admirável, tudo isso é posto num sumário diante de nós. Seria a mensagem do Evangelho apenas um apelo para que todos nos juntemos e nos coloquemos no mesmo barco? Seria apenas um apelo internacional dizendo às nações: agora vamos lá, resolvamos todos esses problemas de cor e raça, sejamos sensatos e reunamos-nos em torno de uma mesa de conferência. O cristianismo seria isso? Acho muito difícil saber como é que pessoas que alguma vez leram a Bíblia podem pensar isso. Não, eis a mensagem da Bíblia: Deus e Deus em três pessoas. Este é aquele que vive irrompendo o mundo adentro. Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Aí está. Mas eu não posso entender a doutrina da Trindade, dirá alguém. E porque não a posso entender, não creio nela. Você, minúsculo tolo, você alguma vez tentou entender a doutrina da Trindade? Pare por um momento e tente pensar no que você está tentando entender. Deus em três pessoas: Pai, Filho, Espírito Santo. Essa é a mensagem da Bíblia. Não a base de todo ser, não o suprassumo, não o absoluto, não o vago espírito de boa vontade, não o espírito de amor. Não, não. Pessoas que pensam, que agem, que intervêm, que fazem coisas. Deus, o Pai, criando no princípio. No princípio Deus criou. Não uma força que trouxe coisas à existência, mas uma pessoa que decidiu criar. Criou. E tendo criado, continua sustentando tudo o que criou. Deus, o Filho, ativo.
aparecendo em várias formas angelicais no Velho Testamento, e quando veio a plenitude dos tempos, nasceu como um bebê num estábulo em Belém. Vê Gálatas 4, verso 4. Uma pessoa viva. Quem me vê a mim, disse ele, vê o Pai. João 14, verso 9. Eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. E aqui em Atos, há essa grande ênfase sobre o Espírito Santo. Porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Não estou aqui para dizer que entendo isso, e não pergunto a você se o entende. Estou aqui simplesmente para dizer-lhe que você não entende a si próprio, não entende a vida, não entende a história, e que irá para o inferno, se não aceitar esta mensagem do Deus que é e sempre foi, as três pessoas desta bendita deidade, coiguais, coeternas, em todos os aspectos. Deus agindo neste mundo limitado pelo tempo. Este mundo não é nosso, não o fizemos, não nos trouxemos a nós mesmos a ele. Estamos nas mãos do Deus vivo. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. E vivemos nossa vida subordinados a ele. Esta efêmera vida mensurada que temos neste mundo enquanto vamos passando por ele. A presunção idiótica dos homens e das mulheres. Eles não conseguem entender nem a si próprios, nem a Deus, nem coisa alguma sem esta mensagem. Unicamente esta mensagem começa a dar-lhes entendimento ou uma explicação. Mas a seguir vou colocar diante de vocês algo que para o homem e a mulher modernos é o cúmulo da loucura. Disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pois bem, seja o que for que eu e vocês gostamos de pensar, a mensagem não só deste incidente, mas da totalidade da Bíblia, é que existe um diabo pessoal, Satanás. Isso faz parte do domínio espiritual. É aqui que vemos também a completa bancarrota do pensamento moderno. Seus seguidores não somente não creem em Deus, também não creem na realidade do diabo. Isso é perfeitamente coerente, claro. Quando os russos invadiram os espaços siderais, eles disseram que não viram Deus em parte alguma. Além da blasfêmia aí presente, que coisa mais ridícula, que total e patética loucura. Tampouco viram o diabo, e naturalmente muitos são os que dizem que, uma vez que eles não viram Deus, não existe Deus. E uma vez que não viram o diabo, não existe diabo. Essa é a tragédia. Mas tanto faz parte do propósito da Bíblia ensinar-nos a realidade e a personalidade do diabo, como ensinar-nos a personalidade e o ser de Deus. Por que este mundo está como está? Porque há confusão? Porque a dor? Porque a luxúria, a avareza, a inveja, o ciúme? Porque as moléstias? Há só uma resposta. Está lá no capítulo 3 do livro de Gênesis e tem a ver com o diabo. Deus criou o mundo perfeito, paraíso. Ele contemplou tudo o que tinha feito e eis que era muito bom. Então o diabo, a criatura mais astuta de todas, veio e tentou o homem e a mulher e eles caíram. Há um estranho paralelo aqui. No princípio da criação original, o diabo entrou em cena e causou problema. Depois, na segunda criação, na igreja, outra vez se vê o diabo em ação. O homem e a mulher no princípio, o homem e a mulher, aqui de novo, a mesma coisa, o diabo pessoal. Vejamos 2 Coríntios 4, versos 3 e 4. Se ainda o nosso evangelho está encoberto, diz Paulo, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Como já vimos, se houver pessoas que não creem no evangelho, há uma importante razão para isso: o diabo as cegou. Tomemos Efésios 2, versos 1 e 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Este é o ensino do apóstolo Paulo. Ele expõe novamente essa verdade em Efésios 6, verso 12. Não temos que lutar contra a carne e o sangue. Não é nem mesmo a minha natureza humana que constitui o problema. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esse é o problema. E o livro do Apocalipse trata do mesmo tema, com suas descrições do diabo lançado no lago de fogo
e as bestas que influenciam, controlam e maculam a vida de todos os seus aspectos. E o mesmo ensino está aqui em Atos capítulo 5. Porque encheu Satanás o teu coração para fazeres isso? Pedro agora, homem espiritual, em virtude do seu batismo pelo Espírito, viu exatamente o que tinha acontecido. E eu torno a dizer que este é o ensino, a realidade da esfera invisível. Neste mundo estamos cercados por poderes e forças invisíveis, mas como também boas por principados e poderes, por governantes que regem as trevas deste mundo. É isso que é o poder da estruturação do mal, do mundo atual. É isso que o torna tão demoníaco. Não se trata apenas de seres humanos. Estes são arrastados, são vítimas, são escravos, são instrumentos ingênuos. O diabo está no controle e entra no coração dos homens e das mulheres, como nos é dito aqui, e os domina e os controla. Por isso o mundo está como está. E, infelizmente, é por isso que a igreja está como está. Aqui em Atos capítulo 5, o diabo entra no coração de Ananias e de Safira, que são membros da igreja, e faz neles essa coisa diabólica que leva a tão terríveis consequências. E ele continua agindo na igreja cristã. O diabo, diz Paulo, pode transformar-se no anjo de luz e ainda hoje faz isso. E assim vocês veem homens proeminentes da igreja negarem os verdadeiros elementos constitutivos da fé, negarem a divindade do Filho de Deus, chegando alguns a negar até a existência de Deus, e tudo em nome do cristianismo. Isso é Satanás, este poder invisível. Isso mostra poder esperto demais, maligno demais, envolvente e astuto demais para ter mera origem humana. Estamos rodeados destes poderes e a Bíblia ensina que está sendo travado um grande combate cósmico. Deus e o diabo, o reino da luz e o reino das trevas, o céu e o inferno. E eu e vocês, com todo o nosso grande conhecimento científico e todos os nossos clubes, sociedades, instituições e concílios, e com todos os nossos preparativos para fazermos o mundo perfeito, vamos de mal a pior, porque não tomamos consciência destes grandes poderes que nos estão influenciando de maneira tão sutil. Nem sempre o que se faz é mal, às vezes é bom, mas o bom muitas vezes é o maior inimigo do melhor. Geralmente são os homens e as mulheres de boa moral que resistem à pregação do Evangelho, mais do que quaisquer outros, não sentem necessidade dele. Os coletores de impostos, trapaceiros e os pecadores estão sempre mais prontos a ouvir do que os escribas e fariseus. Esse é o problema, é o diabo. Aí está, pois, a grande batalha em avanço, o Espírito Santo contra Satanás, e ambos estão operando neste mundo, operando em mim, operando em vocês, tentando conquistar-nos. O diabo era um anjo, uma criatura angélica que se rebelou e caiu. Ele odeia Deus e gostaria de arrastar o universo inteiro para a sua própria perdição total e final. Era isso que estava acontecendo na igreja primitiva. É o que continua acontecendo. Não é o seu grande cérebro que faz você rejeitar o Evangelho, é o diabo influenciando o seu coração e impossibilitando a sua aceitação. Finalmente, devo adverti-lo e só faço esta observação aqui. A última mensagem geral ensinada aqui é o fato do juízo final. Não estou falando de algo teórico, remoto e acadêmico. Não se trata aqui de um ponto de vista no qual podemos estar interessados ou não. É a verdade acerca de nós, de cada um de nós. Os homens e as mulheres são seres responsáveis. São responsáveis diante de Deus que os fez e terão que comparecer perante esse Deus que sabe e conhece todas as coisas. Ananias e sua mulher foram capazes de concordar em reter consigo uma parte do dinheiro, dizendo a si mesmos: os apóstolos não vão saber, ninguém vai saber. Ficaram com a impressão de que somos grandemente espirituais, porém, nós estamos cuidando de nós mesmos também, como somos espertos. Espertos? Pura loucura. Por que cometeram essa loucura? Porque se esqueceram do invisível, esqueceram-se do espiritual, esqueceram-se de Deus. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4, verso 13. Sim, diz o livro do Apocalipse no capítulo 20, verso 12. Virá o dia em que serão apresentados os livros e serão abertos. E lá está o registro a respeito de você. Não há nada que você tenha feito ou dito ou pensado que Deus não saiba. E os homens e as mulheres não podem fugir de Deus, não podem evadir-se dele. Podem fazer muitas coisas enquanto estão neste mundo, mas seu tempo está completamente nas mãos de Deus. Eles podem ser derribados num segundo,
no momento. Não foram eles que criaram sua vida, não são eles que a controlam, nem, no sentido extremo, podem dar-lhe fim. Quando pensarem que está tudo bem, repentina destruição sobrevirá. Esta é a grande mensagem do nosso Senhor. O fim virá, e Deus julgará todos aqueles que tiverem rejeitado o conhecimento dele, todos que tiverem continuado sendo bobos de Satanás e tiverem recusado a oferta de Deus em Cristo, seu Filho unigênito, que ele enviou a este mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. À luz disso, Deus nos chama para que nos arrependamos e para que reconheçamos e confessemos o nosso pecado, a nossa vergonha, a nossa loucura e a nossa ignorância a seu respeito e creamos em seu evangelho. Essa é a primeira grande mensagem que nos vem da tragédia de Ananias e Safira. Queira Deus abrir nossos olhos para que a enxerguemos.